Oi, pessoal, boa noite. Estamos novamente aqui para mais uma live, mais um webinar do nosso Impacta Game Hour, né? Nosso ciclo de webinars aqui. A quem não me conhece, sou o professor Alan Carvalho, coordenador do nosso curso de jogos digitais da Faculdade Impacta. Antes de mais nada, aproveito para informar que as inscrições continuam abertas. Caso você queira estudar jogos digitais na nossa faculdade, é só você acessar o site da faculdade, que é o www.impacta.edu.br. Lá você pode conhecer o currículo do curso e você pode fazer a sua inscrição e estudar ainda esse semestre. Muito bem, nós estamos com um ciclo de webinars muito interessante, que eu vou aqui mostrar um pouquinho para vocês, compartilhar um pouquinho, né? E hoje estaremos aqui com o professor Claudemir Martins da Silva, que é mestre em comunicação, pós-graduado em jogos digitais, pós-graduado em gestão de processos comunicacionais, bacharel em publicidade e propaganda, tem experiência em várias áreas, incluindo planejamento e produção de audiovisual, e é professor do nosso curso de jogos digitais. E hoje ele vem tratar de um tema sobre o qual ele é especialista, que é a direção de arte em jogos digitais. Então, eu vou trazer aqui o professor Claudemir, agradeço a presença de todos. No final do webinar, eu vou voltar, trazer algumas informações para vocês sobre como obter o seu certificado. Fique à vontade para participar, fazer perguntas e vamos trazer aqui o professor Claudemir. Professor Claudemir, boa noite. Obrigado pela sua disponibilidade aqui e a casa é sua. Beleza, obrigado, professor Alan. Agradeço aí a você, a Impacta, enfim, pelo convite e tal, que eu acho bem legal. Acho bem bacana aí a gente estar trocando essa ideia, a gente levando alguns conhecimentos aí, tratados na faculdade, de modo geral, né, durante as aulas, e espero que, de algum modo, a gente contribua aí com a rapaziada que tá entrando na área de games e tal, e consiga pelo menos dar uma contribuição para que eles se divirtam um pouco também, né? Porque, na verdade, fazer jogo, antes de qualquer coisa, também é uma proposição de realização. Mas a gente fala, mas tem um projeto de jogo, porque tem, né, equipe que desenvolve jogo e tal. Eu acho legal também pensar como um processo de realização, né? Porque fazer um jogo demanda uma série de aspectos técnicos, né? Aspectos de acadêmicos, aspectos de disciplina mesmo, né? Que envolve aí esse buscar e se apropriar de competências, não só a partir da técnica, mas a partir também do fundamento, para que isso ocorra, para que consiga entregar ou realizar a sua intenção, né, para um jogo, né, no nosso caso que a gente está falando, de modo bem tranquilo. Então, assim, agradeço mesmo, que é uma oportunidade diferente, como você bem sabe, né, a gente está se reinventando aí enquanto professor, um modo diferente de tratar esses conteúdos que até então, antes da pandemia, né, diante dessa cena complicada aí que estamos vivenciando, estava restrito ao ambiente da faculdade e tal, né, dentro das instituições de ensino, e aí a gente está extrapolando, aí estamos participando de uma revolução, né, do ensino que passou do presencial para a ser híbrido, né? Então, está sendo desafiador, tanto para vocês quanto para mim também, né? Então, assim, é bem legal, agradeço aí a presença de quem está assistindo e quem quiser saber mais coisas sobre o curso, saber sobre a grade, outra disciplina, acho que vai dar para dar uma pincelada e dar uma olhada de modo geral aí no que está por vir, né? Ou que está por vir para quem está fazendo um curso de jogos digitais, e de preferência que seja na Impacta, é claro, né, meu? Bom, vamos lá. Pois bem,
Hoje, na verdade, eu vou falar de direção de arte dentro de game especificamente, alguns aspectos muito importantes, assim, que devem ser considerados, né? E aí, se alguém tiver alguma dificuldade de ouvir ou de entender, por favor, manda uma mensagem aí, eu acho que, não sei se o professor Alan vai conseguir me dar um toque, mas me dando um toque, a gente dá um jeito aí de melhorar, porque aqui eu vejo só minha tela, então eu estou vendo minha tela. Então, a ideia de pensar e de conversar sobre direção de arte tem muito mais a ver com você pensar os fundamentos que compõem a direção de arte do que a própria atividade de direção de arte em si. Se eu penso a direção de arte, pensarmos a direção de arte tem a ver com o sujeito, com o profissional que conhece o processo inteiro, né, daquele produto, daquele entregável, seja um jogo, seja um filme, seja qualquer coisa, ok? Então, na verdade, a gente vai pensar a direção de arte aqui voltada especificamente para o jogo digital, né? E aí eu fiz uma agendinha aqui, claro, tudo que nós falarmos aqui será de modo bem, não vou nem falar sintético, são aspectos que são importantes, né? Que eu fui descobrindo ao longo da minha jornada acadêmica aí, que são importantes e que são tratados dentro das disciplinas que eu leciono nos cursos de jogos, tanto na faculdade Impacta, como em outras instituições também que eu trabalhei. E aí, a agenda que eu estou prevendo aqui, então, eu estou prevendo uma apresentação, né? Vou falar da direção de arte dentro do jogo, né? Essa relação direta, os aspectos artísticos do jogo, né? A composição visual do jogo. Então, quando você pensa, por exemplo, em aspecto artístico, a direção de arte tem a ver só com o visual? Tem a ver só com ter um personagem, um cenário bem acabado? Não, na verdade, quando a gente fala dos aspectos artísticos, a gente está falando só disso, a gente está falando de outras coisas também, que envolvem som, que envolvem mecânica, que envolvem narrativa, que envolvem o roteiro, né? Que envolve o argumento do jogo, né? Que envolve até o estilo do jogo. Então, a direção de arte de jogos, na verdade, ela extrapola só a questão visual. Eu já vi em vários espaços. Toda vez que se fala de direção de arte, o pessoal se atém muito ao aspecto visual. Claro, isso é o que mais evidente, né? O que fica mais evidente para quem não conhece muito de jogo, legal. Mas se você pensar o que faz um jogo realmente se promover, não é só o aspecto estético, né? É o aspecto sonoro, é o personagem que ele tem uma empatia gigantesca, né? Então, tem várias coisas aí que dá para a gente conversar, para nós conversarmos aí, durante esse breve encontro aí, que nós falaremos aí sobre direção de arte, beleza? Espero que vocês curtam, que eu vou curtir. Curto daí, que eu vou curtir daqui, que eu acho que a pegada é essa aqui, nessa proposição, legal? Bom, vou falar um pouquinho de mim, né? Aí eu tô aqui, ó, na foto que o professor Alan divulgou, o webinar, eu tô sem cabelo, né? E aí, com a pandemia, meu cabelo cresceu, né? Tô até de arco aqui e tal. Então, eu tive que pensar aí. Eu falei, vou tirar uma foto para atualizar, porque senão o pessoal... Ficou meio Sonic aqui, a tal da foto, mas acho que foi o que deu para fazer hoje. Então, minha formação, sou publicitário de formação, né? Como a professora Ana já disse, tenho algumas especializações, dentre elas em jogos digitais, gestão de processos, mestrado em comunicação e inovação. Enfim, essa é a minha formação acadêmica, propriamente dita. Minha trajetória profissional, trabalhei um tempo com publicidade, fui funcionário público, de carreirista, né? Desenvolvi uma série de projetos freelas dentro não só da publicidade, que envolve a arte, processo de criação, né? Eu sou publicitário, eu sou formado em publicidade, propaganda e criação, tá? Então, assim, minha vibe sempre foi a criação, né? O ato de criar sempre me encantou bastante, né? Desde antes mesmo de entrar na faculdade. E aí, acho que todos os trabalhos que eu me envolvi, e aí como com boa parte, né, de quem trabalha com áreas diretamente relacionadas a jogos, aí, se alguém tiver, por favor, me corrija se estiver errado, boa parte dos profissionais que trabalham na área de jogos digitais, eles têm a sua origem em outras áreas, seja na computação, seja nas engenharias, seja na publicidade, até mesmo em áreas que, na verdade, dialogam com o jogo. Porque a área do jogo, propriamente dita, ela é nova.
Então, ela acolheu esses outros profissionais que vêm de outras áreas e que também têm a arte como um insumo do fazer, né? O processo criativo, ele tá enraizado dentro de determinadas áreas. E na publicidade, cara, isso aí não tenho a menor sombra de dúvida, né? E isso, na verdade, ganhou bastante expressão. Na verdade, nós somos migrando, né? A partir especialmente do final dos anos 90 e 2000, nós fomos caindo aí na área de jogos, entendendo cada vez mais, e acaba sendo uma área apaixonante dentro do processo de criação, para qualquer coisa. Isso é muito legal, né? Então, assim, trabalhei bastante com freela, cheguei a trabalhar em alguns projetos de jogos, especificamente, né, em arte, ou até mesmo da Piteco e tal, e como professor, né, leciono também já há algum tempo, nos cursos de jogos, especificamente, tem uns 9, 10 anos que eu leciono, então já lecionei disciplina realidade virtual, animação em som, leciono até hoje, arte 2D, arte 3D, e daí por diante. E aí a minha preocupação sempre foi, durante a minha vida acadêmica, dentro da área de jogos especificamente, sempre sensibilizar os alunos para a importância da apropriação do fundamento, né? Uma vez que você se apropria do fundamento, qualquer outro desafio que venha a você se deparar, fica muito mais fácil para você executá-lo, porque o fundamento você já tem, né? É eu jogar uma bola no pé de um jogador de basquete, né? Ele vai saber chutar bola? Ele vai saber chutar bola, ele vai chutar bola. Ele já vi isso aqui, vou chutar bola. Mas, na verdade, ele não vai conseguir ter a desenvoltura de um sujeito que entendeu como é passar uma bola, como é jogar de cabeça erguida, como se colocar dentro de campo e daí por diante, né? Então, essa ideia de você se apropriar do fundamento, ela é tão importante quanto a própria técnica, né? Então, a ideia, dentro da minha trajetória de professor na área acadêmica, especificamente sempre foi essa. Isso, eu estou falando de jogo especificamente, mas, na verdade, em qualquer disciplina que eu tenha ministrado aí ao longo desses 15 anos de docência, sempre tive essa predisposição a se apropriar do fundamento, porque o resto, cara, o fundamento não muda. Agora, o resto, a técnica vai mudar. Na área de jogos, isso é importante dizer, né? Porque na área de jogos, por exemplo, se você se apropria do fundamento, sei lá, vou me apropriar do fundamento, sei lá, de definição de paleta de cor, beleza? Então, eu vou pensar em termos de cores análogas, sistema triádico, cores complementares, daí por diante. Cara, esse fundamento não vai mudar. Esse fundamento de cor análoga, complementar e daí por diante, isso não muda. Agora, o que vai mudar? A técnica, a ferramenta, o software, isto vai mudar, fatalmente. Vai mudar. E cada vez mais rápido, né? Todo semestre que eu paro, agora mesmo, eu estava dando aula para uma outra turma aí, da Faculdade Impacto, especialmente, quem estiver presente, um salve aí para vocês. E eu falo para eles, olha, se aproprie do fundamento, porque a ferramenta vai mudar. Toda vez que eu vou preparar uma aula, cada virada de semestre, vou fazer um upgrade na disciplina, eu descubro novas possibilidades toda vez. Ontem mesmo, eu fiz uma série de descobertas, estava preparando essa material para apresentar para vocês hoje. Puxa, eu descobri uns negócios, falei, puxa vida, olha só, não tinha visto isso, né? Mas não tinha visto porque não existia, não é? Não tinha visto porque, eu não sabia. Não tinha visto simplesmente porque não existia, né? Então, assim, é muito rápido isso. E aí é legal você se apropriar desse fundamento e para dar seu start aí, mais rápido naquilo que você vai estar fazendo e aí por diante. Pois bem, então, para iniciar, eu tirei aí nossas ansiedades iniciais, né? E aí eu venho com algumas proposições, alguns questionamentos, né? Afinal de contas, o que é um jogo, né? Um jogo digital? Ele é um produto de entretenimento? É só para diversão? Então, se eu pensar uma arte voltada só para diversão, eu tenho um olhar, beleza? Ele é só um produto comercial, então é o produto. Eu estou colocando produto porque o jogo, como ele é um resultado de uma série de aspectos que envolvem o fazer, ele acaba sendo olhado e sendo entendido como um produto, beleza? Então, ele é um produto comercial, ou seja, é um jogo que a ideia é só
ter aquele viés monetizável, né? Então, muitas vezes não é, né? Ele é um produto que, muitas vezes, ele não é comercial, ele é uma realização. Por isso que eu abri essa conversa dizendo dos realizadores, né? Toda vez que você vai pensar alguma coisa, está realizando. Se aquela realização vai te trazer essa contrapartida monetária, puta, genial, bacana, ótimo, beleza, né? No entanto, ele acaba sendo uma questão, tem esse viés também comercial, e sei que tem. Então, as grandes produtoras, por exemplo, eles têm esse viés, eles quando vão fazendo o versionamento de um jogo, é um viés comercial, até porque ele forma um público específico, né? Então, você tem N exemplos aí de jogos que formou gerações, né? Outro dia, meu filho estava jogando aí Mario Bros. O Mario Bros, Super Mario Bros e tal. Eu falei, puta merda, né? Desculpa o termo, mas, pô, o Super Mario Bros, eu lembro do Super Mario Bros lá em 8-bit, cara, saca? Então, assim, é uma coisa que forma gerações, ok? Outra coisa, outro questionamento, um jogo digital, então, ele é só um produto audiovisual? Hoje você tem jogos que tem muito mais cutscenes no jogo do que propriamente o jogo, né? É quase um longa-metragem de 2-3 horas, né? Em termos de narrativa, é um filme, né? Então, assim, ele é um produto só audiovisual? Acho que não também, né? Ele é um conjunto de intenções. Vejam, toda vez que eu vejo um jogo qualquer, esse jogo ele tem algumas intenções. Então, a intenção dele pode ser entretenimento, pode ser te causar algum tipo de sensação, porque ele é multissensorial, o jogo, né? Ele pode te causar conforto, te trazer calma, ele pode te sensibilizar para ter uma determinada causa, né? Ou causar o seu engajamento para algumas questões, pode trazer uma realidade que muitas vezes está distante de GTA, que eu diga, está distante de você, ou uma realidade que está muito próxima de você, né? Ou uma questão que é muito mais pontual. Esses dias eu vi aí uma reportagem falando de uma galera que desenvolveu um jogo, né, que trata especificamente do coronavírus, ou seja, apresentando aí as boas práticas, né, para evitar vírus, enfim, tomar alguns cuidados em formato de jogo. Então, ele acaba tendo essa intenção educativa, essa intenção de colaboração com o coletivo, pode ser também, né? É um conjunto de imagens, né, de sons e mecânicas, também pode ser. Então, vejam, um jogo, ele pode ser tudo isso e mais alguma coisa. Ou seja, um jogo, ele acaba sendo um conjunto de elementos que o faz ser multicultural, né? Ele é plural, multicultural e muito propositivo em vários aspectos. E aí, quando a gente associa esse pensamento, essa definição, né, das possibilidades do jogo, cara, isso é bárbaro, isso é genial, isso é bacana pra caramba, né? Por quê? Porque isso te dá muitos elementos para criar, né? Para pensar cenas, para pensar sons, para pensar composições, para pensar paletas de cores, né? Para pensar efeitos visuais, para pensar personagens. Ou seja, eu tenho uma série de possibilidades, né? A partir do entendimento que eu tenho da base, que é o que é um jogo digital, né? Então, se eu tenho isso, já me ajuda bastante. E aí, quando eu trago todos esses elementos, esses conjuntos, né, de proposições, na verdade, um jogo, ele acaba sendo um conjunto de representações. Aí eu coloco aqui, explico, né? Então, vamos lá para as representações. Quando a gente pensa em representação, a gente está pensando o quê? Representação, o que é uma representação? Um jogo, pensando em jogo digital, ele é uma representação visual, que pode ter som ou não, né? E deve ser capaz de ser decodificada pelo espectador, por meio de linhas, formas, cores, organização de cenas, cenários, roteiros, narrativas, formas, sons, e daí por diante. Ou seja, ele é a capacidade, né? Essa representação é a capacidade, é a junção da capacidade cognitiva com o pensamento criativo, né? Eu brinco com os meus alunos, aqui é um slide que eu tirei de uma das aulas que eu dou para os alunos, né? Que eu falo para eles, que eu coloco isso aqui e falo uma palavra qualquer lá para eles. Tipo, sei lá, eu falo mauaba, sei lá, falo qualquer coisa para eles. Pitolene, mauaba,
babava, enfim, inventa uma palavra qualquer, junto sílabas, inventa uma palavra, fala, você sabe o que é isso? Ele diz, não faço nem ideia, professor, não faço nem ideia. Eu uso até que ouso falar, não, professor, eu acho que é isso. Eu te amo. Uma brincadeirinha boba que eu falo, é bom porque só dou risada pelo visto. Mas, enfim. E aí, eu falo para eles, por que vocês não sabem o que é isso? Porque nós não estabelecemos nenhum conectivo, né? Então, se você estabelece um conectivo, esse conectivo ele pode ser visual, sim. Por isso que eu abri a conversa dizendo que existe uma ditadura, literalmente, da direção de arte, em termos só do aspecto visual. E não é só isso, né? Se eu perguntar para a galera, a gente está aqui, eu estou falando, né? Mas se eu perguntar para vocês, qual é o som de um corpo caindo? Quantos de nós já vimos um corpo caindo? Ninguém nunca viu um corpo caindo. Mas você tem uma ideia. Aí tem que falar, ploft, né? Enfim, então, mas você tem uma representação desse som, né? Então, assim, esse processo criativo, esse pensamento criativo é que permite que nós façamos estabelecemos uma relação entre o que nós vivenciamos, o que nós conhecemos, né? E com a forma como isso é representado, né? E assim que se dá o processo comunicativo. Então, quando eu venho aqui e pergunto para vocês o que é um jogo é tudo isso e mais alguma coisa. Ou seja, ele é um conjunto de representações. E essas representações, elas vão buscar referenciais de todo tipo, né? E esse entendimento permite que o seu criador, ou quem estiver criando, ou quem estiver pensando nessa arte, extrapole todos os limites do razoável, né? Da realidade, né? A fim de propor coisas que são muito mais, como se diz, que extrapolam a nossa realidade concreta, física, né? Então, é possível voar no jogo, é possível eu ter uma jornada no fundo do mar, é possível eu estar no espaço, em outro planeta, numa outra era, numa era completamente ficcional, né? Então, o jogo permite isso, porque ele traz essa representação. Então, é possível eu ter criaturas fantásticas, eu ter criaturas magníficas, que têm um propósito que é muito humano. Isso é legal. Então, vejam, pensar a direção de arte, ela tem muito mais a ver com você entender essa pegada do fundamento do jogo, que isso te liberta, te desacorrenta para o processo criativo. Isso te dá uma autoridade para criar, para propor. Isso é legal, beleza? Então, o jogo é tudo isso, essa ideia da representação é tudo isso e mais uma coisa. Mas, na verdade, ele é uma representação, né? Não só visual, mas também que bebe em uma série de outros aspectos para se fazer inteligível. Claro, no primeiro momento ele veio visual, mas não é só isso. Então, você tem jogos, por exemplo, que se caracterizam e se marcaram e se consolidaram no mercado a partir do quê? A partir de uma proposição sonora, da trilha sonora, né? Eu separei alguns trechos aqui, mas para frente, daqui a pouco eu mostro para vocês, né? A partir da trilha sonora, né? Então, é bem interessante. Já do ponto de vista acadêmico, então vem o Kailós lá, e diz que aí, na verdade, ele retraduz o Heisinger, o Johann Heisinger, né, que é a base lá. Heisinger escreveu as bases do jogo lá em 1872, se me falha a memória, né? E ele vem e ele faz uma releitura, o que Heisinger, né, traz dentro da sua proposição, do seu entendimento, da sua abstração do que era um jogo lá atrás, cara. Então ele fala que o jogo, ele bebe em algumas possibilidades de liberdade, primeiro liberdade dentro do processo não só criativo, mas do ato de criar, do lúdico, né? A delimitação, a imprevisibilidade, regulamentos e normas, ficção de distância ou da realidade e improdutividade, né? Que aí tem a ver com você simplesmente parar e se transferir para um outro ambiente. Então ele traz isso, claro, eu não vou ficar pegando aqui conceito por conceito e esmiuçando isso para vocês, né? Até porque não é nem a pegada aqui, mas é uma coisa também que fornece a base do jogo para você ter um entendimento do conceito de jogo digital, né? Mas é importante que você tenha todos esses elementos em mente para pensar a elaboração do jogo. Ora, por quê? Porque eles serão fundamentais para a sua composição e a ausência de qualquer um deles pode gerar um problema na produção ou até mesmo um fracasso. Porque, vejam, dependendo do que você vai fazer, considerando aí que o jogo
ele vai demandar um exercício, ele vai demandar uma dedicação, uma dedicação não, uma sessão de tempo sua, horas, né? Você vai estar se realizando. Então, se eu quero me realizar, então que eu vá me realizar do modo mais bacana possível, mais prazeroso possível. Isso é importante, tá? A direção de arte, ela precisa pensar bastante o prazer. E aí, aí alguém me pergunta aí, pô, professor, como é que eu penso a arte do jogo? Então, legal, você disse, pô, uma viagem, tal, né? Tô trocando um papo de aranha, como eu brinco com os alunos, né? Na verdade, quando você pensa um jogo, você vai pensar o jogo a partir de uma metodologia específica, ou seja, preenchendo um GDD, né? Pensando o jogo a partir de suas fases, a partir de uma narrativa específica, e daí por diante. Ora, mas é legal, quando você pensa o jogo, você precisa ter uma clareza, primeiro, umas coisas que são importantes. Primeiro, identifique claramente o gênero de jogo. Ou seja, se é um jogo de terror, se é um jogo de aventura, se é um jogo de ação, se é um jogo de ficção, enfim, se é um jogo a partir de uma proposição literária, né? Então, toda vez que eu vejo um jogo de RPG, ou esses jogos que tratam de terras fantástica Terra-média, eu lembro lá de Lovecraft, eu lembro do Phil Dixon, eu lembro de autores da ficção que construíram os Tolkien da vida. Ora, desses autores que criaram cenas e cenários que hoje existem, né? Sei lá. Então, isso é uma experiência literária, né? Então, por que eu estou pensando isso? Então, se eu pensar assim, qual é a paleta de cor que eu consigo representar o terror? Qual é o conjunto de sons que caracterizam o terror? Né? Então, assim, eu tenho uma série de elementos que vão me ajudar a definir o terror, uma vez que eu identifiquei o gênero. Né? Se eu penso em aventura, a aventura ela não é down, né? Não é uma paleta down, a aventura é uma coisa legal, é um pitfall, saca? Putz, a aventura é legal, uma aventura. Pô, eu quero sair dessa realidade, eu quero abstrair um pouco, um pouquinho da realidade. Então, quando eu for jogar alguma coisa, vou jogar, sei lá, Clash Royale, sabe? Vou jogar uma aventura, aquilo lá, é uma equipe contra equipe, aí tem lá os sistemas do jogo, putz, eu acho genial aqui, né? Então, se é um jogo de ação, não, eu quero emoção, eu quero uma série de elementos, o tipo de som que eu vou usar para caracterizar uma ação, para dar essa adrenalina, porque eu quero sentir adrenalina, eu quero ação, pô. Eu não quero outra coisa. Eu não quero terror. Eu não quero sentir medo, eu quero sentir adrenalina, eu quero sentir, sabe, empoderado lá, pegar a arma, os FPS da vida, pegar e voar, meu. Não, eu quero isso. Então, veja, eu quero ficção, puta, eu quero viajar, eu quero mergulhar, meu. Pô, então que tipo de... Ó, é maluco isso. Que tipo de som tem no espaço? Na verdade, a gente sabe, cientificamente comprovado, né? No espaço não se propaga o som. Não existe som, né? Mas, de todo modo, a gente pensa num som, um planeta explodindo, uma nave explodindo, né? Em planetas habitados por criaturas fantásticas, daí por diante. Então, veja, quando eu identifico claramente um gênero, isso me facilita dentro do processo criativo também, beleza? Então, ele me dá uma série de elementos. Vou definir o estilo de jogo. Ó, eu pensei um gênero do jogo, vou pensar o estilo de jogo. Se vai ser FPS, RTS, MOBA, MMO, RPG, PVP, e daí por diante. Se é híbrido, enfim, as possibilidades que existem aí dentro dos estilos. Não vou colocar todos aqui, porque cada um tem as suas variações, né? As subcategorias. Então, veja, se eu penso o estilo do jogo, putz, isso aí, ó, não estou pensando na arte ainda. Eu estou ainda pensando, estou ainda atrás, um pé atrás, saca? Então, tá, legal. Identifiquei o gênero, vou identificar o estilo de jogo, legal. Quais serão os pontos fortes do meu jogo? Pô, tem um personagem que, puta, ele tá escarafunchando. Um personagem bom é assim, um personagem bom fica na cabeça. Fica. É impressionante, o bicho cola. É tipo uma boa ideia, tem uma ideia. Eu sempre falo para os alunos, eu dou aula de empreendedorismo também, eu falo, a boa ideia é aquela que te incomoda. Aquela que te incomoda, ela fica, ela vai embora. Ah, ideia ruim, ela vai embora e tal. Você tem várias ideias, tudo, nem fica. Você nem lembra qual foi a ideia. Agora, quando a ideia é boa, você vai ficando. O personagem é assim, né? O personagem, ele vem e fica. Ele fica do ladinho ali, meio tipo, opa, né? E aí ele vem. Então, de repente, eu pensei um personagem. De repente, eu tô tendo uma experiência literária e penso num cenário especificamente. Uma canção, tô falando de experiência literária, não necessariamente livro.
mas uma canção, né? Eu tenho vontade, eu tenho um projeto pessoal, confesso para vocês, eu tenho um projeto pessoal de fazer uma animação, que louco eu, né? De fazer uma animação daquela música do Zeppelin, do Chico Buarque, né? E, puta, eu acho genial quando vem aquele balão, o capitão, e ameaça a cidade, falando que ia esmagar todo mundo. Eu acho muito bárbaro aquilo, né? É uma cena, tem uma cena na minha cabeça, eu preciso criar vergonha na minha cara, tem que fazer esse negócio, né? Mas eu posso ter um cenário, né? Então, o cenário pode ser uma coisa muito forte. Tem cenários aí, e aí daqui a pouco mostra isso, tem os cenários que são muito fortes, muito contundentes, muito robustos em termos de acabamento, de estética e tal, né? As trilhas também são muito boas, né? Então, a trilha do meu jogo, a trilha vai ser muito robusta. Legal, né? A animação, não, vai ser uma Cuphead. Cuphead é quase Disney aquilo lá, né? Então, aquela coisa meio cartoonizada, né? Eu acho, também tem uns aspectos bem interessantes, a paleta de cores deles, eu acho bárbaro e tal, mas a animação, a fluência dos personagens e tal, acho bacana pra caramba, né? Serão as mecânicas do jogo? Pode ser um jogo que não tenha nada disso, não tenha um gênero especificamente, só tem um estilo, né? Sei lá, mas é uma coisa tipo, sei lá, vai ser um casual game, né? Um Candy Crush, né? Minha namorada até hoje joga Candy Crush, ela gosta pra caramba, deve estar na fase 1000 já. Mas é a mecânica, então, o que ela está fazendo? Não tem nada para fazer, ela vai lá jogar. Eu acho mal barato, quando eu ando de transporte, quando eu andava, né? Faz tempo não entro no transporte público, mas sem transporte público, você vê as pessoas passando tempo, só, puta, é um deslocamento, é aquele tempinho, eu acho genial. E pode ser mecânica, só, então, isso é simples, não quero fazer grandes coisas, não. Pode ser as fases também, eu quero ver o que tem na próxima. Eu sou tarado por fases, né? O que tem na próxima? Eu adoro jogo procedural, não tem fim mesmo. Aí eu falo, puta, o que tem na próxima? Não tem na próxima, né? Ou a jogabilidade. Pô, eu gosto de jogar isso e tal. Ou seja, senhores, para você pensar a arte do jogo, quanto mais você souber sobre o seu jogo, mais fácil será a definição da arte, né? Porque eu consigo trazer esses elementos para mim, né? Essas diferenças, e facilita, inclusive, no modo como eu vou pesquisar, no modo como eu vou pensar meu jogo, nas referências em termos estéticos, em termos sonoros, né? Em termos de narrativa, em termos de organização do projeto, isso é importante dizer. Então, assim, me traz várias possibilidades, isso porque eu não pus a mão na massa ainda. Então, notem, até agora eu não falei porcaria nenhuma de direção de arte, não falei a forma como a direção de arte acontece, a estrutura da paleta de cor, ou de uma boa composição, não falei nada disso, estou falando só do fundamento. E vejam, essa ideia de você pensar a direção de arte, ela tem muito mais a ver com esses aspectos que o realizador entende ser ponto forte, ou pontos, né, fortes do seu jogo. Posso ter um personagem e minha trilha. Dentro da minha equipe de trabalho, eu posso ter um sujeito que manja barbaridade de arte, um outro que manja barbaridade de som, né? Então, eu tenho duas coisas que vão sair boas, e tem condições de sair boas, e podem sair boas. Então, são esses dois pontos que eu vou focar. Puxa, mas e os outros pontos, né? Eu vou relegar? Claro que não. Ele vai precisar ter uma boa HUD, ele vai precisar ter uma boa animação, né? Ele vai precisar ter uma boa mecânica, uma boa programação, e daí por diante. Não vou sonegar os outros, mas tem alguns aspectos que eu sou bom, que você fala, pô, isso aí eu sou bom. Quando o professor Alan falou, pô, convidando os professores para falar de algum assunto aqui, do Impacto Games aqui e tal. Ora, eu falei, poxa, eu posso falar de direção de arte? Claro que eu posso. Por quê? Porque eu gosto, porque é bom, faz parte da minha jornada profissional. Então, se eu sei que eu vou fazer e posso fazer bem, por que não? Né? Então, vou centrar a minha força naquilo, claro, vou dar minha contribuição naquilo que eu sou, que vou me sentir confortável em conversar com vocês, né? Então, é legal você ter esse olhar sobre um ponto forte, né? Que o seu jogo terá. Se eu for fazer algumas proposições profissionais, eu consigo enxergar isso, beleza? Então, pensar a direção de arte tem muito mais a ver com você entender quais são suas motivações, quais são os propósitos do seu jogo, que isso é importante pra caramba, ao que o seu jogo vai servir e a quem vai servir, né? A partir de um público previamente definido, para que você, de fato, consiga
brincar com isso, né? Brincar do ponto de vista da criação. Porque a direção de arte, antes de mais nada, dentro do jogo, é você, claro, você vai entender do processo como um todo, sem dúvida nenhuma, mas você vai pensar na harmonização desse todo, em termos de estética, em termos de narrativa, em termos de som, em termos de mecânica, em termos de fase, claro, conhecendo e considerando outras proposições, por exemplo, considerando o público-alvo, considerando como se diz, a própria mecânica do jogo, né? Ou seja, o que de fato você está entregando, né? E como você vai entregar aquilo? Tem essa também, porque assim, tem gente que tem uma facilidade tamanha de jogar, sei lá, jogo de plataforma, para jogar pela web. Tem gente que já não gosta, né? Então, assim, você tem que considerar aí alguns aspectos. Mas, de todo modo, você centrar suas forças, seus esforços, né, naquilo que, de fato, você sabe que você vai fazer bem, vai fazer bacana, né, sem sonegar os outros aspectos, né. Então, vamos ver alguns exemplos. Eu separei alguns exemplinhos aqui, se não ouvir o áudio, por favor, me fale. Então, olha a ideia. Ó, veja, eu tenho, então, um jogo... The dream continues to haunt me, old friend. It always starts with a journey to a distant land. There I find a city in flames, streets choked with corpses, unthinkable destruction. I witness senseless slaughter, brother against brother, pure hatred. And then, executions, agony, suffering surrounded me until my turn comes. They burn my eyes, break my bones. I awaken in terror. There's no one left to stand against them. You think me mad, old friend, but I know these dreams. They tell of the future. Hell is coming, brother. Hell is coming. Então vejam, eu tenho um jogo, passei um trailer de um jogo onde você tem um realismo gráfico fenomenal, mas você tem outros aspectos nesse jogo, por exemplo, no Diablo 4, que só de ver um trailer você já, eu vou jogar esse negócio aí e tal, que dá até, que empolga, aí é trailer, aí não vale, né? Eu falo que trailer é golpe baixo. Mas você tem um realismo gráfico, mas você não tem só a questão estética num jogo como esse. O que você tem ali também? Você tem também a ousadia da câmera, que ela fica isométrica,
né? O tempo inteiro, e ainda assim você tem um acabamento estético, claro, a partir de som, a partir de movimentação, a partir de cenário, de cena, que potencializa o jogo. Aí alguém pode falar, pô, professor, mas isso aí também é uma coisa que os caras, né, tem uma baita grana, mas isso não é impeditivo nem desculpa para não poder fazer, né? Então, assim, um jogo como esse, claro, você tem uma equipe gigantesca por trás, né, do processo de produção e tal. No entanto, toda vez que a gente vê um jogo que é bacana do ponto de vista da sua produção, do ponto de vista da arte, do ponto de vista do personagem, ora, eu tenho que olhar esse jogo, e aí eu estou penso eu que eu estou falando com as pessoas de modo geral, né? Eu vou pensar nesse jogo como uma referência, né? O que eu posso fazer para me aproximar disso, né? Em termos de ousadia. Eu sempre falo isso para os alunos de jogos. Eu falo, pensa quando você vê um jogo popular, pensa o seguinte, o que faz aquele jogo, o que fez aquele jogo ser popular, né? E não necessariamente foi uma coisa visual, né? Claro, tem alguns exemplos aqui que eles são bem visuais. Eu não vou passar esses dois aqui, que eu acho que esse é bem visual mesmo. Vai começar de novo, desculpa. Yusha? 天空の剣を探し出し、魔界の門を封じる。あんた一人に任せておけないわよ。生きていたんですね。出会いと別れ、いくつもの試練、そして最強の敵。この夏、空前の冒険ファンタジーがやってくる。ゲーマー、さらDragon Quest, Your Story. Então, se eu for pensar alguma coisa, eu vou pensar em termos de narrativa também. A narrativa é tão importante, assim como em Diablo, você tem uma narrativa, em Dragon Quest também tem uma narrativa que potencializa essa proposição. Aqui são vários, tá? Quer vir trilha, cenário, por exemplo, tem League of Legends, que é genial, né? Se eu peço, é muito grande esse vídeo. Se vocês quiserem, disponibilizo isso aí e tal, e aí o professor Alan pega para você, passa para vocês e tal. Então, vejam, eu tenho então, gráficos realistas, tem jornada dos personagens. Esses jogos, por exemplo, que tratam de franquia, o tempo inteiro eles estão fazendo isso, né? Eles trazem essa proposição de narrativa, é claro, associado à trilha sonora, associado a mecânicas, associado ao contar, né, essa jornada desses personagens, que constrói esse personagem. Então, vejam, quando nós pensamos em direção de arte, a gente tem que pensar só no aspecto visual. Você vai pensar a direção de arte de modo muito pontual, muito cirúrgico, aquilo que de fato vai potencializar. Então, lá atrás, quando eu falo para vocês que essa ideia de você centrar seus esforços aqui, né, sem sonegar os demais aspectos do jogo, centrar seus esforços naquilo que de fato vai definir não só o seu jogo, mas vai definir a sua arte, a sua proposição temática e daí por diante, seja cenário, seja cena, seja mecânica. Esse jogo eu acho bárbaro, né? E aí eu tenho trailer aí, que são vários aí, que eu não vou escarafunchar cada um, beleza? Porque não dá tempo, né? Nem questão de dar tempo. A questão a ideia de você criar um jogo do ponto de vista da direção de arte, ela tem muito mais a ver com você entender o que é que você tem que fazer e que tipo de aspecto vai, de fato, definir a identidade daquele seu entregado, daquela sua realização.
Não importa se for comercial ou não, mas é da sua realização, né? Outros aspectos são importantes, outras possibilidades, né? Que são também tidas como experiências que você pode, ou recursos que você pode recorrer, né? Para pensar essa arte do jogo. As experiências que ela pode estar nas histórias, né? No enredo, ou até mesmo no storyboard, que é um momento onde eu tenho a experiência, a história eu posso tirar de várias formas, tá? De experiências concretas, que realmente eu vivenciei, ou de experiências completamente abstratas. O roteiro, na verdade, é um momento onde, o roteiro é importante, né? Então, por exemplo, lá no curso da Impacta, vocês terão lá aula de roteirização. Ora, na aula de roteirização é o momento onde eu vou pensar não só a história em termos de cena, mas em termos de plano, ângulo. Quando eu venho num jogo desse, vejam, eu tenho esse conjunto, essa narrativa aqui, ela vem a partir de uma proposição que foi disposta aqui, numa coisa que nós chamamos de roteiro em termos de cenas, beleza? No entanto, que jeito que eu vou contar essas cenas? Eu sempre falo isso para os alunos, né? Eu explico para eles questões de planos e ângulos. Que jeito que eu vou contar essa cena? Eu tenho várias formas de contar essa cena. Se eu pego, por exemplo, um jogo como Limbo, por exemplo, eu tenho uma coisa que é sequencial, né? Diferente de um jogo desse gênero, que eu tenho tenho aqui primeiro plano, eu tenho aqui plano geral para valorizar meu cenário e daí por diante. Eu defino isso aqui no meu roteiro, né? No storyboard eu já vou fazer uma outra coisa, eu vou pensar as cenas, as ilustrações dessas cenas, o momento onde eu vou criar conceito, o momento onde eu vou idealizar cenários, beleza? Elementos, objetos de cena e daí por diante. Então, assim, vejam, isso também é uma outra possibilidade. Outros aspectos importantes, que são muito importantes, quando eu penso aqui em direção de arte, é a definição da paleta de cor. Veja, paleta de cor, eu tenho várias formas. Isso aqui eu peguei lá na Adobe, tem um negócio, tem uma ferramenta que a Adobe oferece, que é gratuita, que é online, que é o Adobe Color, né, que permite que você defina aí. Aliás, está muito legal, eles fizeram um upgrade lá. Outro dia eu entrei, essa imagem aqui é do começo do ano passado, mas na verdade eles mudaram, fizeram uma implementação lá na ferramenta, colocaram um monte de coisa bem legal. Então, se é monocromático, se é triático, sistema triático, se é composto, se são só as sombras, enfim, eu imputo a imagem lá no sistema, faço o upload da imagem, e aí ele me dá uma paleta de cor já definida em termos de referências. Bem legal. Alguns aspectos importantes quando você pensa em escolher cor, né? Então, claro, né? Vai depender de você e tal. Mas tem algumas coisas que vale a pena mencionar. Cores menos saturadas, menos brilhantes, tendem a parecer mais terrosas e menos desenho animado. Ou seja, quanto menos brilho, eu tiver menos luz, né? Eu tenho menos desenho animado, tem uma coisa mais apastelada. Isso é importante. Pense na roda de cor. Quem não sabe o que é roda de cor é isso aqui, cara. Então, essa cor está distante dessa. Logo, essa vai... qualquer uma dessas cores vai se realçar se estiver diante dessa cor. Diferente, quanto mais próxima elas estarão juntas. Elas vão ficar mais juntas, vai ser menos perceptível. Agora, se eu tenho essa cor junto com essa cor, eu consigo ter essa coisa antagônica, né? Então, é legal ter isso. Então, quanto mais distante estiverem as duas cores, mais se separarão. Por outro lado, cores como vermelho e laranja, que tem grande proximidade com a de cor, ficam bem mais juntas, elas se complementam. Então, a ideia de cor complementar e de cores análogas é bem isso, né? E aí fica a dica para vocês. Só colocar no Googlezão, dar um Google lá, colocar sistemas de cores. Vocês vão ver um monte de ferramenta freela aí para todo tipo de projeto que você vai desenvolver. Se for um jogo, então, cara, isso ajuda bastante. Se você está construindo sua arte, por exemplo, usando um outro software, sei lá, um Illustrator da vida, Photoshop, um Krita, um Escape, daí por diante. Quanto mais cores você usar, mais trade será seu sprite. Para descarregar o sprite, use apenas 3 cores principais, ou seja, cria um personagem, vou criar o sprite desse personagem, cara, pensa em 3 cores para esse personagem, eu acho legal. Cenário, você pode brincar um pouquinho mais, mas tem que tomar cuidado com essa ideia da complementação, né? Dependendo, claro, vai depender do propósito. De repente, você vai fazer um cenário que ele é baseado, por exemplo, em Art Knife, né? Que é por chapado, no expressionismo, cara.
muito chapado. Então, enfim, vai depender muito, tá? Outra coisa importante, quando nós pensamos em direção de arte, você vai pensar na estrutura do caractere, né? A fonte é uma coisa importante. A fonte vai depender do público, né? Então, o público é que vai definir se o tipo de fonte você vai usar. E é legal pensar o seguinte, fonte é uma coisa difícil. Fonte é uma coisa difícil, eu falo isso para vocês. Você definir uma fonte é uma coisa difícil, porque ela tem que traduzir aquilo que você quer. Então, a ideia da legibilidade, ela tem muito mais a ver com a forma como nós olhamos, com a simplicidade como é disposta, né? Com a dimensão, com a força. Então, vou colocar negrito, sei lá, vou colocar negrito aqui, ó, na minha fonte. Vamos colocar aqui. Tá com negrito aqui? Tá. Sei lá, vou aumentar essa fonte aqui. Vou colocar 40 aqui. Vou aumentar minha fonte. Sei lá, vou mudar isso aqui, né? Deixa eu mudar aqui, só para dar um exemplo para vocês, bem claro mesmo. Vamos pegar aqui, sei lá, Arial, assim. Se eu junto isso aqui, ó, junto importância da fonte. Se eu afasto isso aqui, importância da fonte. Notem, esses recursos que tem de fonte, parece ser bobeira, mas dentro do design isso tem um peso gigantesco. Gigantesco. Porque a ideia de ser simples é ser efetivo na comunicação, né? É ser contínuo. Toda vez que você põe uma fonte, essa simplicidade tem a ver com continuidade. Então, e tem a ver com a legibilidade. Se eu penso a legibilidade, né? O que está escrito aqui? A legibilidade... Na verdade, a legibilidade depende do topo das letras. Simples assim, né? Então, se eu tenho isso aqui e tenho isso aqui, ó. Se eu pegar isso aqui, legibilidade depende do topo das letras, né? Porque eu leio de cima para baixo. Então, vejam, pensar essa proposição de fonte é tão importante quanto você traduzir. Então, se eu pego Árida, por exemplo, para quem não sabe, é um jogo aí que ganhou uma expressão nacional, se eu pego Árida, essa fonte, ela está traduzindo o sertanejo, né? Então, assim, é legal você ter se tem uma dica que eu posso sempre dou para os alunos, falo, olha, por favor, monte um banco de fonte, um banco de som, né? Vai guardando aí, né? Sem, claro, respeitando a questão de direito autoral e tal, mas, porra, vai guardando, porque na hora de você escolher, é uma coisa que não é tão simplesinho assim, beleza? Outra coisa que é importante, quando pensamos em direção de arte, é você estruturar composições. Então, o que é uma composição? Em fotografia tem muito disso, né? Por isso que eu falo, o jogo, por si, ele é um objeto, ele é um produto multicultural, né? Ele é plural e multicultural. Então, por exemplo, você vai, eu quero saber de jogo, vai estudar só jogo. Não, cara, vai estudar fotografia, saca? Vai estudar um pouco de arquitetura, você vai montar cenário, você tem que ter ideia de proporção, de design, saca? Para você fazer bem, é assim que funciona, né? Não é, aí não tem faculdade que dá conta disso, em termos de conteúdos, porque é conteúdo pra caramba, né? Na Impacta você vai ver muita coisa, você vai ver como mexer em ferramentas, se construir jogo, como programar, como pensar a arte do jogo, seja ela em 2D, em 3D, em animar, em editar, em montar trailer, mas ainda assim é pouco, porque vai depender bastante de você ter algumas competências que você vai ter que buscar. Se for montar cenário, é legal saber de arquitetura. Dependendo do tipo de jogo, se ele for uma coisa que é temporal, um jogo que vai passar na Grécia, precisa saber, então, que diabo foi a Grécia, como é que era a arquitetura da Grécia para pensar esse cenário. Isso é legal pra caramba. Claro, a rapaziada vai ver isso lá na disciplina, talvez, de roteiro, né? Mas não é só saber desenhar, né? Essas coisas são competências, né? Que você, às vezes, tem habilidade, outras vezes não. Mas isso não te impede de você pensar a arte do seu jogo, né? Em fazer uma proposição assertiva sobre isso. Então, se eu penso em composição, aqui está aí, ó, uma fotografia de Bresson. Ora, então, eu vou pensar essa fotografia, ó, esse ponto aqui, ó, nosso olhar vai passeando por aqui, até lá no final, muito cabecinha e tal, muito legal essa sequência, essa ideia de continuidade. Se eu tenho isso aqui, mesma coisa, meu olhar vai lá para o fundo primeiro e vem trazendo os elementos, né? Então, assim, eu acho bem legal você ter esse olhar sobre
o cenário, sobre a composição que você está montando. Vejam, nós vemos o mundo de composição. Então, se eu estou olhando aqui para vocês, beleza? Eu tenho uma composição, eu tenho o meu notebook, tenho a câmera, tenho a cadeira, tenho lá o bagulho, e vocês estão vendo outra composição aqui, ok? Então, nós vemos, se eu mudar de olhar, eu vou mudar de olhar, né? O filme é bom nisso, né? Porque ele fecha aqui, abre ali, fecha aqui. Então, tem uma outra composição, tem uma outra composição. E daí por diante, né? É legal ter esse olhar, porque eu estou montando composição. Composição é feita do quê, afinal de contas? De linhas, cara. Linhas. Se eu pego linha aqui, ó, se eu trago uma linha aqui, eu tenho uma linha aqui, uma foto de Sebastião Salgado, também da fotografia. Isso é legal para você pensar em design. Por exemplo, quanto mais você souber de design, melhor ainda. A regra dos 3/4, da proporção, é legal, é bacana, né? Eu acho que não dá para falar disso aqui nessa nossa live, não dá para falar disso. Mas, com certeza, se vocês forem, né, lá na faculdade do curso de jogos, com certeza os professores falarão disso. Tem gente muito boa lá que vão falar com muito mais propriedade do que eu, né? Então, olha que composição. Quando eu penso em linhas, ó, linhas, genial. Eu sou apaixonado por esses aspectos, tá? Que dizem respeito à direção de arte. Ou seja, a direção de arte, ela vai beber em muitas coisas. E tem outros aspectos que podem ajudar bastante, né? Nesse fazer, né? No pensar essa arte do jogo. No pensar dentro do jogo, associado para jogo. Não estou pensando em outra coisa. Não estou pensando naquele meu quadro, feito plano. Não é isso. Eu estou pensando na direção de arte. Então, a partir da luz e sombra, isso é importante pra caramba. O nosso tempo tá chegando aí no limite, mas se eu penso a luz e sombra dentro de uma cena específica, eu consigo definir a ideia de volume, eu consigo dar um grau de dramaticidade, né? Pô, mas luz e sombra de onde? Pô, cara, isso eu vi lá no Renascimento, na arte, Giotto fazia isso, lá no Renascimento, em 1300, 1400, saca? Então, criação de conceitos, isso é importante pra caramba, né? Tem uma ideia, eu brinco isso, acabei de falar isso para um aluno meu, né? O Gabriel, o nome dele. Acabei de falar para ele, tudo começa no papel, e sempre falo isso para meus alunos. Pô, tem uma ideia, eu tenho um caderninho aqui, ó, que eu uso. Então, assim, pega um caderninho, vou lá, tenho uma ideia, vou lá, rascunho minha ideia. Por quê? Porque, pô, a partir dessa ideia, eu vou refinar, é um diamante bruto. Eu vou refinar essa ideia até chegar numa coisa mais robusta, mais consistente, né? Vou pensar esse personagem a partir de algumas características, a partir de proposições, né? Outra coisa, pesquisar sobre arte de modo geral. A arte não é só artes plásticas, você tem várias manifestações artísticas, desde músicas até fotografia, artes plásticas, arquitetura, e daí por diante, né? Isso eu acho legal isso aí. E também outros games, e por que não? Tem coisas que você pode beber na fonte, não reproduzir. Eu sempre falo isso para os alunos, né? Um dos desafios do desenvolvedor de jogos, falo assim, de modo bem tranquilo, né? Eu falo que desenvolver um jogo não é uma coisa difícil. Agora, você ousar no seu olhar, aí sim é uma coisa difícil. Porque para você ousar, você precisa sair, você precisa explodir sua caixinha, né? Isso é difícil. Explodir a caixinha, olhar aquela cena ou aquele jogo de modo diferente. E é tão gostoso quando a gente vê, né, a rapaziada propor, ousar, né, na forma, ousar na narrativa, ousar na arte, né, trazer um personagem que, puta, não tem como falar. O personagem é tão bom que, velho, você fala, puta, o personagem é muito bom, não posso relegar isso, né, ao esquecimento, né, porque foi muito bem feito. Isso é muito legal, tá? Então, resumindo aqui a nossa live aí, né? Então, resumindo, se eu tenho um jogo, eu vou pensar esse jogo em termos de processo, de produção, de validação e finalização. E entre esses processos, eu tenho algumas coisas. Então, o jogo vai pensar, primeiro, no levantamento inicial, que são as pesquisas, em termos de referência, no nosso caso, que a gente está falando de direção de arte, beleza? O processo, que é o desenvolvimento conceitual, que é a prototipação, que é a experimentação, que é o se permitir, beleza? E aí sim eu vou pensar em produção. Então, vejam, a ideia de você só pensar a produção da arte não é isso. É você se apropriar, de fato, daquilo que você quer para, de fato, propor uma coisa
original do ponto de vista da direção de arte. Então, essa coisa original tem muito mais a ver com você entender do fundamento, né, do que necessariamente de uma técnica ou de um software especificamente. Beleza? Então, era isso que eu queria falar com vocês, eu dividi com vocês. Claro, se vocês quiserem saber mais, lá na Faculdade Impacta, o curso de jogos é bem legal, tem uma cacetada de gente lá que manda muito bem naquilo que faz, tratam disso de modo bem sério, bem didático também, né? E é isso, galera. Obrigado aí pela presença que esteve aí, né? Acompanhando e agradeço mesmo a oportunidade ao professor Alan, né? A Faculdade Impacta, e quem tiver algum tipo de comentário aí, cara, eu acho bem legal deixar, e, enfim, é isso. Beleza? Obrigado, professor Alan. Vou encerrar por aqui. E se alguém tiver alguma dúvida, não sei como é que funciona agora, estamos juntos. Pô, beleza, Claudemir. Muito bacana aí, muito sintético e bem esclarecedor ao mesmo tempo, né? O pessoal não fez muitas perguntas, fizeram vários comentários aqui, mas aparentemente não diretamente relacionados ao tema, né? Tá bom. De qualquer forma, eu achei muito bacana mesmo essa tua fala aqui, e acabei de colocar para vocês aqui no chat o link do formulário de avaliação do nosso webinar de hoje. Vocês podem preencher para obter o certificado de participação que será disponibilizado em seguida, tá? Eu vou aproveitar aqui esses momentos finais para compartilhar com vocês a informação sobre o webinar de amanhã. Amanhã nós teremos mais um webinar, nós estamos chegando no final desse primeiro ciclo de lives aqui do Impacta Game Hour, né? E amanhã será com o Diego Marques de Carvalho, sobre desenvolvimento de jogos com HTML5, CSS e JavaScript. Então, fiquem atentos aí às nossas redes sociais. Quem não se inscreveu ainda no canal da Impacta, YouTube, inscreva-se, dá um like, clica no sininho, aquela coisa toda, para você ficar sempre atualizado com os vídeos, né? Aí, ó, o André está colocando aqui informação muito importante, ó. Tem muita informação, muita coisa legal aqui na apresentação do professor Claudemir, e no canal da Impacta também tem muita coisa interessante. Essas lives todas, esses vídeos todos estão lá no canal. Então, se você perdeu algum durante essas últimas 3 semanas, que nós já fizemos vários aqui, se você perdeu algum, acesse lá, vá no canal, você poderá assistir todos os que eventualmente tenha perdido. Legal? Nós vamos terminando por aqui. Novamente agradeço aqui ao professor Claudemir, sempre uma satisfação em revê-lo, agora realmente vendo, né? Eu que agradeço, ó. Infelizmente não consegue se encontrar devido a essa circunstância toda, mas é sempre bom falar contigo e revê-lo, né? E aos alunos também que estiveram aqui, os demais, André também, todo mundo. O certificado vem por onde? Então, você vai preencher o formulário e depois você vai receber por e-mail as instruções para pegar o seu certificado. O certificado vai ficar disponível, você não vai receber por e-mail. Você vai receber informações por e-mail para pegar o seu certificado, tá bom? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Tudo de bom para vocês. Boa noite. Até a próxima. Valeu, Alan. Obrigado. Um abraço. Valeu, obrigado.